Agora, esse capítulo aqui, a gente vai passar rapidamente também, é um capítulo que fala sobre corrente e resistência, tá? Ó, o primeiro passo é a definição, que a gente já comentou vagamente no capítulo 21, sobre corrente elétrica. Tá? Corrente elétrica, por definição, é a razão entre a variação da carga na unidade de tempo. Tá? Essa razão, que seria em coulombs por segundo, ela recebeu o nome de a unidade de ampere. Né? Então, ampere é um coulomb por segundo. Tá? Então, é a unidade que a gente vai usar sempre aqui. Tá? E essa corrente é produzida por elétrons livres, né? Chamados elétrons de condução, que no emaranhado de cargas que existe no metal, né? Existem cargas que oscilam para todos os lados. Tá? Então, isso aqui também existe uma certa visão atômica, mas a gente não vai muito nisso. Mas existe um fluxo estatístico de cargas, né? Para todos os lados, e que pode atingir velocidades muito grandes, tá? 10 a sexta. Tá? Mas, no conjunto, elas se arrastam pelo fio numa velocidade pequena, tá? Da ordem de alguns... tem uma velocidade de arrasto, tá? Que é da ordem de alguns metros por segundo. Tá? Embora a velocidade individual seja muito grande, é próxima da velocidade da luz, e existem bilhões de cargas, né? Bilhões de cargas, mas existe um fluxo líquido que é semelhante a... Ele sempre compara aqui um fluxo de água, tá? Depois vocês leiam esses detalhes, ó, e compara o fluxo de elétrons num tubo com o fluxo de água, tá? Então, as correntes são de condução. Tá? Olha, um detalhe aqui importante, a gente sai aqui, né, nesse capítulo da situação que a gente estudou até então, que era de eletrostática. Tá? Eletrostática, as cargas eram fixas, estáveis, paradas. Né? Embora a gente estudou alguns casos em que o elétrons ou prótons podem se mover. Mas, em geral, nos casos até então estudados, as cargas normalmente ficavam fixas. Né? Agora, aqui não, as cargas vão estar variando. Tá? Como elas variam, elas têm regimes que têm uma parte temporária, tá? Em que ocorre um fluxo instantâneo, né? E ocorrem situações anômalas, né? E depois ocorre um regime estacionário, em que o fluxo se torna regular. Tá? Então, é parecido realmente tudo com o fluxo de água, tá? numa torneira. Tá? Então, essa definição de carga, se quiser saber a carga em termos da corrente, naturalmente tem que integrar. Né? Tem algumas situações que ocorre isso. Tá? Então, aqui ele fala da unidade, né? Que eu já falei, ó, coulomb por segundo. E aqui ele fala de uma situação em que, se você tiver um pedaço de metal puro, sem nada acontecendo nele, não há fluxo nenhum regular de cargas. Tá? Não há um fluxo como é que se diz? Dirigido de cargas. Tá? Embora dentro do metal, estatisticamente, há movimento de cargas, tá? Devido à agitação térmica. Tá? Mas a média, a soma estatística desses movimentos é zero. Tá? Agora, quando se coloca um dispositivo externo, né? Como, por exemplo, um gerador de Van de Graaff, ou qualquer dispositivo que produz uma diferença de potencial, aí pode ser vários deles que a gente vai ver no capítulo seguinte, pode ser uma pilhazinha comum daquelas antigas que você já ainda deve ver, pilha AA, pilha 2A, 3A, etc. Né? E esse gerador externo, ele produz um campo elétrico entre as partes do fio que força um movimento regular dos elétrons. Né? E a gente sabe, na verdade, que as cargas de condução são elétrons, tá? Então, esse movimento ocorre no sentido sempre contrário ao sentido convencional da corrente. O sentido convencional da corrente, que também tem a ver com as normas que são utilizadas em circuitos elétricos macroscópicos, tá? Principalmente em engenharia, por exemplo, elas, até se descobrir que o portador real era o elétron, se convencionou que era do polo positivo para o negativo. Tá? Então, esse aqui é chamado sentido convencional, tá? Do polo positivo para o negativo. Tá? Agora, o sentido real, o sentido físico é do polo negativo para o positivo, tá? Que é onde os portadores de cargas que realmente se deslocam fazem o fluxo. Tá? A gente faz o fluxo do menos para o mais. Tá? Embora nos desenhos, discussão de circuitos, em geral, se utiliza, para facilitar a visualização, se utiliza o sentido convencional. Tá?
que é do mais para o menos, tá? Mas essa discussão de sentidos, em geral, não tem nenhum efeito, a não ser alguns casos excepcionais, que se precisa saber realmente qual é o portador de carga que está se deslocando, tá? É o caso de semicondutores, né, e outros dispositivos de estrutura muito sofisticada, tá? Estrutura física sofisticada. Mas nos dispositivos macroscópicos convencionais, não tem esse problema, tá? Então, pode supor que vai do mais para o menos, né? Sem nenhum problema. A corrente, ela depende do tipo de condutor, tá? Então, se discute aqui, vocês podem cortar seções aqui do condutor, né? E vocês vão ver que o fluxo de corrente não é afetado por esse tipo de corte, tá? Então, ele depende da macroestrutura, mas depende de propriedades que normalmente não tem muita importância em que parte do condutor normalmente vocês estão considerando, tá? E a corrente, ó, aqui aparece a primeira lei importante da corrente, né, dos circuitos elétricos, que usa corrente, que é a forma, digamos assim, convencional, ou macroscópica, tá? Do princípio de conservação de cargas, tá? Lembra, a gente já discutiu no passado que as cargas, em qualquer sistema atômico, molecular, elas não podem ser criadas nem destruídas, tá? Elas sempre se conservam. A quantidade de carga que tinha numa situação vai ser a mesma que tem em outras, tá? Mas elas podem se redistribuir, tá? Então, se vinha uma quantidade de cargas por segundo, tá? No caso é a corrente, da esquerda para a direita, ela chegou nesse ponto aqui, que é chamado ponto de bifurcação, tá? Quando ela chegar no ponto de bifurcação, eventualmente uma parte das cargas segue aqui para o alto, tá? E uma parte das cargas desce, tá? Mas, como existe o princípio de conservação, a quantidade que entrou nesse ponto aqui, normalmente em circuitos elétricos se chamam nó, tá? O ponto de bifurcação se chama nó, tá? Então, normalmente a quantidade de carga que entra no nó tem que ser exatamente igual à soma das que saem do nó, tá? Então, essa aqui é a primeira lei da eletricidade convencional, tá? Normalmente se chama a segunda lei de Kirchhoff. É a quantidade de cargas que entram no nó tem que ser igual à soma das quantidades de cargas que saem dele. Ou seja, em termos de linguagem de eletricidade, a corrente que entra no nó tem que ser a soma das correntes que saem do nó, tá? Isso não depende do formato do fio, tá? Pode ser qualquer tipo de fio, porque as correntes, elas são algébricas, elas são escalares, tá? Não são vetoriais, tá? Então, o formato do condutor que está transportando não tem nenhuma importância, tá? Pode dar 10 voltas, uma volta, pode ser reto, triangular, o que for, mas a lei sempre é a mesma, tá? A lei vai ser sempre essa de cá. É a segunda lei de Kirchhoff, tá? Corrente que entra é a soma das correntes que saem, tá? Se tiver mais correntes entrando, seria a soma das correntes que entram igual a soma das correntes que saem, tá? Então isso aqui que eu já falei é o sentido da corrente, tá? Ela é desenhada sempre, ó, vai ser no sentido convencional, sentido positivo, tá? Embora os portadores reais, né? Portadores reais são negativos, tá? Mas isso não tem muita importância no circuito. Olha, esse circuitozinho aqui ilustra bem a segunda lei de Kirchhoff. Tem uma emaranhada de correntes aqui, você depois pode parar para matutar um pouco, tá? Mas ele quer saber o seguinte, a corrente que tá aqui em cima desse ponto I aqui na direita, qual é o valor dela, tá? Então, aí vocês podem matutar um bocado aqui para ver como é que faz isso aqui, tá? Mas ó, basta vocês seguirem ó, esse valor aqui de forma algébrica convencional e ver o que é que entra e o que é que sai, tá? Vocês têm um balanço. Ó. Então vocês vejam aqui, ó. Aqui na esquerda está entrando 2, ó. E na esquerda de baixo também está entrando 2, ó. É 3. 3 e 2, 5. Tá? Então, nesse ramo aqui, chegou 5. 5 amperes. Tá? Aí a gente pode, por enquanto, esquecer esse pedacinho aqui e pensar que aqui, ó, nesse nó aqui,
também está recebendo 4 amperes, tá? Então, ó, tem 2, e 3, 5, e 4, 9. 9 amperes nesse ponto aqui, tá? E esse condutor aqui, ó, esquecendo o de baixo, também contribui com mais 2, ó. Tirou mais 2 aqui, ó. Então, quanto é que já tem aqui, ó? 2 e 3, 5, 4, 9, mais 2, 11, tá? 11 amperes, tá? Agora aqui, ó, ele perde 2, ó. Perdeu 2, vai ficar 9, tá? Então, ó, esquecendo esse ramo paralelo, esse ramo de cá, tem 9 amperes aqui, ó. Teria 9 amperes, tá? Mas aqui é relatado aqui, ó, nesse condutor, que só vai sair 1 ampere, tá? Então, é o seguinte, qual seria o valor e o sentido da corrente nesse terminal extremo direito, tal que saia 1 ampere, tá? Então, você veja, a gente fez o balanço todo das outras coisas, ó, chegamos a 9 amperes, tá? Aqui, ó, tá? Então, o que tem que acontecer? Essa corrente aqui tem que ser, ó, para a direita, saindo, né? Como nesse sentido, tá? Saindo, e ter 8 amperes de módulo, tá? Então, ó, se você tem 9 chegando aqui, ó, se esse aqui, na casa, ó, ela tirar 8, né? Então, na verdade, quando a gente fez essa conta aqui, 11, você é 9, né? Foi o saldo. Esse 9 aqui, você ainda teria que descontar, ó, saindo 8, tá? Então, ó, 9 menos 8, 1. 1 é o que sai, tá? Então, é o caso aqui, ó, tá? Então, depois vocês pensem direitinho para ver se vocês concordam. Então, a resposta é essa, ó. Vai sair 8 amperes para a direita, tá? Então, saindo 8 amperes para a direita, se vocês fizerem o balanço todo, sobra para a esquerda 1 ampere, tá? Então, o balanço total do que entra e do que sai, está exatamente sendo, seguindo, né, a lei de Kirchhoff, a lei de conservação. Então, depois vocês meditem para ver se vocês se convencem direitinho, né, da... Olha, aqui tem um exemplo sobre vazão de mangueira d'água, tá? Eu não vou entrar nisso não, mas ele é interessante para pensar, né? Como é que um fluxo de água, né, seria equivalente, né, a vazão, né, equivalente a um fluxo de cargas, tá? Então, aí vocês podem pensar nessa equivalência para talvez facilitar aqui a visualização, né? Agora aqui, ó, essa seção aqui também, como aquela que eu já falei do capacitor da densidade de energia, ela também é uma seção mais abstrata, que ela tem a ver com o eletromagnetismo físico, tá? Eletromagnetismo microscópico, tá? Então, eu vou falar dele, mas ele praticamente não entra em nada nesse nível que vocês estão, tá? Então, aí tem essas duas ideias principais, ó, é que a corrente elétrica, na verdade, ela é produzida por um vetor chamado vetor densidade de corrente, e vocês calculam um fluxo igual como se calculava no campo elétrico, tá? Tem um fluxo através do espaço, tá? Mas isso aqui vale em geral quando vocês têm cargas se deslocando pelo espaço, né? Pode ser o espaço vazio, por exemplo, e essas cargas vão formar um fluxo, tá? Como se fosse um fluxo de água, tá? Aí vocês podem, de forma análoga ao que fizeram com o campo elétrico, querer saber quanto desse fluxo atravessa uma certa área, uma área de seção A, tá? Então, se calcular o fluxo da densidade, do vetor densidade de corrente através de uma seção, vai dar a corrente, tá? Isso, por exemplo, tem muito a ver com aquilo que eu falei no início, da analogia com a hidrodinâmica, tá? Essas ideias são exatamente oriundas da hidrodinâmica, tá? Então, vocês podem pensar em fluxos de água, por exemplo, através de uma área de seção, e saber qual é a corrente de água, tá, que está fluindo, né, pelo condutor, supondo que tem um fluxo, né, que ele tem uma certa propriedade espacial, tá? Então, corrente elétrica tem conexão com isso, tá? Agora, esse vetor aqui, ele só tem importância mesmo lá no final com as equações de Maxwell, tá? As equações de Maxwell, o tempo que a gente vai ter só vai ser para ter alguns comentários, tá? Então, a gente não vai mexer muito com isso, tá? Mas é bom só saber que ele existe, tá? E se pode calcular, aí existe uma série de análises de estatística, física estatística
é aplicada a quantidade de cargas que existe no condutor, aí você pode mostrar isso, ó, que o vetor densidade de corrente, ele vai estar ligado à velocidade de deriva, tá? A velocidade com que os elétrons andam em conjunto no condutor, tá? E aqui são os portadores de carga e vezes a carga central, tá? Carga unidade de base, tá? Mas existe esse vetor aqui, tá? E ele permite uma série de demonstrações, tá? Mas todas estão ligadas ao eletromagnetismo microscópico, tá? Então, a gente praticamente não vai mexer muito com isso. Mas as ideias, então, ó, são essas que eu já botei no desenhozinho para vocês. Ó. Lá no capítulo 21, você lembra que eu fiz um desenho para vocês sobre hidrodinâmica com água mesmo. Né? Então, a ideia é muito semelhante. Tá? Se, por exemplo, se a seção do condutor, ou melhor, do tubo, né? Se a seção do tubo for maior, a velocidade é menor. Se a seção do tubo for menor, a velocidade é maior. Tá? Então, as linhas de fluxo se adensam se a área de seção for menor. E as linhas se tornam mais dispersas se a densidade for menor. Tá? Então, aí essa. Então, vocês podem tirar isso em módulo. Ó, o J é I sobre A. Tá? Então, o J, o módulo dele ó, é medido como? É em amperes por metro quadrado. Tá? Ele é um fluxo de corrente por área de seção. Tá? Então, pode ser amperes por metro quadrado, ou por milímetro quadrado, ou o equivalente. Tá? Ó, então, vocês têm linhas de corrente, né, exatamente numa tubulação. Tá? A velocidade de deriva é essa que aparece aqui. Ó. É essa aqui. Ó, tá? Ela é a velocidade estatística média junto de trajetórias que as cargas elas seguem dentro de um condutor. Tá? Então, a trajetória individual de uma partícula ela é bastante errática. Tá? Ela segue um certo zigue-zague. Tá? Mas, se vocês pegarem o valor estatístico disso, elas têm uma velocidade ó, que aponta na direção do condutor. Tá? Essa seria a velocidade efetiva com que as cargas portadoras, as cargas de condução, atravessam o condutor. Tá? Então, tem essa discussão aqui também, tá? Sobre qual seria a velocidade de deriva. Tá? Ela tem uma componente que é térmica, tá? E isso contribui, né, para qual é o valor real, né, da, da velocidade. Então, quando se aplica um campo externo, esse campo externo é produzido por alguma bateria, tá? Algum gerador de corrente no metal, tá? Ocorre um fluxo, ó, um vetor fluxo de carga, densidade de carga. Tá? E isso aqui obriga ó, cargas que estão dentro do condutor a se movimentar. Tá? Caso cargas positivas, se elas existem, a velocidade de deriva vai estar exatamente alinhada com o campo. Tá? Então, vai ser a velocidade estatística com que o conjunto de cargas se move dentro do campo. Tá? Então, aí você pode fazer essas contas aqui ó, sobre pegando o volume e a carga, né? Você pode calcular o tempo de deriva e achar tá? A corrente ó, em termos dessas propriedades. Tá? E aí ó, se chega a essa conclusão importante aqui. Ó. A velocidade de deriva ela depende ó, do J e do NE. Aí você chega àquela fórmula que eu já comentei no início. O vetor densidade de corrente ele é proporcional à velocidade de deriva e o número dele depende do número de portadores, ou seja, o número de cargas livres, vezes a carga do elétron, ou melhor, a carga elementar base. Tá? Então, isso aqui é chamado, esse número aqui, ele é chamado de densidade ó, de carga de portadores. Tá? Os portadores positivos, tá? NE é positivo. No caso, portadores negativos, NE é negativo. Tá? Mas, por enquanto, eu não vou mexer nisso aqui nesses testes. Né? Mas se as densidades são uniformes e não uniformes, aí isso, em geral, produz complicações matemáticas bastante grandes quando ela não é uniforme. Tá? Então, mas isso também não vai interessar muita gente aqui. Não. Então,
Vocês olhem esses detalhes desse exemplo. Né? Agora, isso aqui mostra como é que vocês podem calcular essas densidades dentro de um condutor, tá? Com aquela mesma ideia que a gente usou no anel, tá? Se a gente pegar um anelzinho fininho, né? Calcular a carga, a densidade de corrente dele e a corrente, vocês podem somar todas elas e obter, né? Obter a carga total que está atravessando essa seção aqui. Isso aqui é uma seção do condutor, tá? A corrente estaria andando no sentido do eixo Z aqui, para fora do plano do computador. Tá? Então, essa. Né? Agora, aqui se faz, por exemplo, utiliza essas ideias para calcular qual é a velocidade de deriva dos elétrons. Tá? Aí se chega a uma conclusão bastante interessante. Ó. Aqui um fio de cobre com raio 900 micrômetros, né? Uma corrente de 17 miliamperes, né? 17 vezes 10 a menos 3. Aí ele fez a conta aqui, né? E vai obter uma velocidade de deriva muito pequenininha. Olha só que interessante. Ó. A velocidade de deriva é de 10 a menos 7 metros por segundo. É a velocidade com que os elétrons andam estatisticamente dentro de um condutor. Tá? É uma velocidade muito pequenininha. Tá? Agora, essa velocidade, na verdade, com que o conjunto inteiro anda. Tá? Velocidade estatística. Agora, cada elétron, quando ele se desloca dentro do condutor, ele atinge velocidades monstruosas. Tá? Velocidade da ordem de 10 a 6 metros por segundo. Mas essas trajetórias individuais, elas seguem o movimento errático, tá? Eles seguem o movimento de zigue-zague e colisões com os limites do condutor. Agora, se fizer a média disso tudo, se chega a uma velocidade pequena, tá? Porque a tendência das cargas é não se mover, tá? Mas quando se aplica um campo externo, o fluxo inteiro se move com essa velocidade pequena. Aí ele comenta essas curiosidades, por exemplo, por que a luz acende depressa, né? É porque é o mesmo efeito que ocorre, por exemplo, com a mangueira de água, tá? Se ela já estiver cheia, o que acontece? Se uma mangueira, acho que é o que ele faz, ó. Se vocês tiverem um registro de água e uma mangueira já está cheia, quando vocês abrem a torneira, imediatamente na outra ponta começa a água a se mover, tá? Porque a mangueira já está cheia, tá? Agora, se vocês pegarem um fluxo de água dentro da mangueira, uma certa porção de água, vocês vão ver que a porção se move estatisticamente bem devagar, tá? Embora o fluxo inteiro ele possa se comunicar de forma bastante rápida entre uma ponta e outra, tá? Então, isso aqui é uma curiosidade, tá? Bom, mas essa parte aqui, então, essa sessão é praticamente só para ter uma informação genérica, tá?